Prontos para mais um santo do dia? Vamos conhecer a história de um outro santo? Outra santa, e também não é bem santa, é beata. Mas a respeito disso, a gente já conversou em outro vídeo. Você já sabe a diferença entre beato e santo. Quer dizer, em termos de uma vida de santidade, eles não têm diferença. A diferença é só o número de milagres, podemos assim dizer, que cada um fez. Mas vamos lá. A santa de hoje, ou a beata de hoje, ela tem um nome que ela adotou depois de congregada, depois que ela fundou uma congregação e se tornou religiosa, fez os votos, e ela adquiriu para si o nome de Maria de Jesus Bom Pastor. Mas o nome dela é um nome um pouco complicado. Francisca Sideliska. Ela era polonesa. Ela nasceu perto de Cracóvia, na Polônia, no castelo da sua família, que tinha uma descendência da antiga nobreza polonesa. Bem, ela foi muito bem educada quando criança, adolescente. Seus pais estavam muito preocupados em dar a ela saúde, porque naquela época a saúde nós sabemos que era um tanto quanto precária, e uma educação cultural. Os pais dela não eram católicos. Os pais dela eram pagãos. Não acreditavam muito em Deus, tinham uma outra crença nas filosofias daquela época. A nossa querida Francisca recebeu as primeiras instruções religiosas, espirituais, católicas, com uma governanta que ela tinha. Mas essa governanta, infelizmente, teve uma morte súbita, muito cedo, muito precoce, e deixou a Francisca sem completar os estudos e toda a sua instrução na fé católica. Depois de algum tempo, a sua mãe adoeceu e Francisca foi acompanhar a sua mãe no tratamento na casa do seu avô, em outra cidade. Lá ela conheceu o padre Leandro. Esse padre Leandro, ele era de descendência lituana. E eles tiveram um encontro mais do que físico, mas um encontro espiritual. Padre Leandro se tornou o diretor espiritual e o confessor de Francisca. Ele deu toda a instrução dela e a preparou para a primeira comunhão. Em 1855, já com uma certa idade, Francisca fez a primeira comunhão. E logo após a primeira comunhão, recebendo as instruções religiosas do Padre Leandro, ela começou a ver crescer dentro de si um anseio, uma vocação, uma necessidade de servir a Deus. Mas o pai dela tinha outros destinos preparados para ela. Queria que ela fosse da alta sociedade polonesa e que ela se casasse com alguém muito importante. Mas a Francisca foi protelando, brigando com seu pai a respeito disso. Ele não concordava muito. E no ano de 1868, após algumas discussões e após um convencimento por parte de Francisca, junto do seu pai e da sua mãe, o pai dela se converteu ao catolicismo. Uma pena que apenas 2 anos depois ele acabou falecendo, caiu doente e faleceu. Mas Francisca não voltou atrás da sua opinião. E quando ela tinha 31 anos de idade, Padre Leandro lhe falou claramente que era vontade de Deus que ela fundasse uma nova congregação religiosa. Ela ficou um pouco assustada com isso, mas deu sequência aos trabalhos. No começo, somente com a mãe dela, outra que havia se convertido ao catolicismo pelo exemplo e pregação da própria filha, junto com outras 2 irmãs já idosas, que eram franciscanas terciárias, da Ordem Terceira Franciscana. Essa Ordem Terceira Franciscana é uma ordem leiga. As senhoras que entram nessa ordem feminina, elas são leigas, elas não fazem votos de castidade, votos de pobreza. É uma ordem para a lei. E assim começava os primórdios da nova fundação, dessa nova fundação religiosa, as Irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Por questão política, na época a Polônia estava sob o comando da Rússia
E os russos não permitiram que ela fundasse essa congregação, a casa-mãe dessa congregação, na Polônia. Ela foi então para Roma e pediu uma audiência com o Papa, que na época era Papa Pio IX. E ela apresentou ao Papa o projeto dessa nova congregação. Foi aprovado pelo Papa e então ela estabeleceu a primeira casa dela em Roma. A partir de Roma, ela começou a abrir novas casas em toda a Europa. E sabe o que é interessante na vida dessa nossa querida santa, dessa nossa querida beata? Ela, naquele período, que ainda não tinha chegado 1900, era por volta de 1870, 1880, 1890, quer dizer, já haviam alguns transportes um pouco mais rápidos, havia já alguns trens, uns navios que eram um pouco mais rápidos, mas ainda era muito primordial tudo isso. E mesmo assim, ela viajou por toda a Europa, abrindo casas da congregação em vários lugares. E sabe para onde ela foi? Para os Estados Unidos, 3 vezes. E ela abriu 3 casas da congregação em Chicago, principalmente para atender e amparar os imigrantes da Polônia que estavam indo para os Estados Unidos. Na sequência, nossa querida Beata voltou para a sua cidade de fundação, Roma, e de lá partiu novamente para uma viagem criando novas casas na França, na Inglaterra e também na Polônia. Em 1902, ela estava com a saúde já bastante debilitada. Depois de ter ficado um tempo num retiro, tranquila, descansando, voltou para suas atividades, mas logo caiu doente e em pouquíssimo tempo faleceu. Era o mês de fevereiro de 1902 e ela ainda não tinha visto aprovada a constituição da sua congregação, que só aconteceu no ano 1923. Já haviam passado mais de 20 anos do falecimento da sua fundadora, mas a congregação dela seguiu firme e forte, com os principais intuitos de catequizar as crianças, catequizar também aquelas pessoas vindas de outras religiões, principalmente do judaísmo, das religiões cismáticas orientais, e também tinha o intuito de dar uma doutrinação católica correta para jovens mulheres. Esse era o principal intuito da congregação das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré. Francisca Sidliska, que nesse momento, após a criação da sua congregação, já adquiriu o nome de Madre Maria de Jesus Bom Pastor, ela, que faleceu no ano de 1902, foi beatificada por São João Paulo II no ano de 1989. E a sua congregação segue firme, amparando pessoas e catequizando, instruindo por todo o mundo, principalmente na Europa e especialmente na Polônia. Conhecemos assim mais uma história heróica de uma santa, de uma pessoa que de fato se deixou levar pela inspiração do Espírito Santo e transformou a vida de muitas pessoas por onde ela passou, de uma forma incansável. Morreu relativamente jovem, com apenas 60 anos de idade, mas deixou um legado e uma congregação que ajuda ainda muitas pessoas em todo o mundo. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Amanhã nós vamos ter outra historinha dessa, bem legal, do santo do dia. Mas se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa história, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desterro FM. Até amanhã, se Deus quiser. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.